Sou Elizabeth do InfoReabilita e estou iniciando uma série de lives. O canal andou meio parado com relação às lives, mas em nome de Jesus espero que isso seja uma rotina. E estou aguardando a minha convidada especial, mas antes disso, dela vir, me siga no canal InfoReabilita ou no YouTube com o mesmo nome, para ative o sininho para que vocês estejam mais bem informados acerca da educação e da educação inclusiva. Enfim, essa profissional é uma pessoa maravilhosa que eu e meu filho tivemos a felicidade de conhecer, competentíssima, que desenvolve um trabalho maravilhoso, professora aposentada do município do Rio de Janeiro, trabalhou durante muitos anos no Instituto Helena Antipoff e estou aguardando. E esse caso vocês não consigam assistir o vídeo, vocês poderão ver o replay aqui no YouTube ou no Instagram. Estamos aguardando a Maristela Siqueira. Agora peça, sim, solicitação de participar. Isso. Uns probleminhas técnicos, mas em nome do Senhor estará tudo sanado. Boa tarde, Maristela. Beth, você está me vendo? Não. Eu vou abrir a câmera. O que acontece? O meu celular, ele não tinha um aplicativo, Ah, tá. né? Ele é um celular que eu acabei de receber, porque eu quebrei o outro, então, e por isso que eu trouxe o tablet, porque tinha aplicativo. Mas isso não deu certo. Mas, Então, assim, mas é, a live fica gravada, não fica? fica. Então, é isso que importa. Vou lá assistir para que você me veja. Assim, Eu estou me vendo aqui, eu estou te olhando. E eu não sei por que você não está me vendo. é porque as câmeras estão ativadas aqui, eu estou verificando. Se por acaso eu não estivesse. Não, estou te vendo. E a minha câmera também está. Eu vou, inclusive, clicar de novo. Eu estou vendo a câmera, né? Eu estou compartilhando. Sabe o que eu acho, Beth? Você me mandou um link para compartilhar o vídeo. Hum, Esse link aqui é para compartilhar a live ou ou a apresentação que eu enviei para você? não, é para você compartilhar e poder entrar, uma vez que você não tem o Instagram instalado no seu celular. Eu acho que é melhor eu entrar pelo Instagram. Sim, é melhor. Bom, só estou tranquila, porque nesse momento nós não estamos deixando ninguém, né, para ficar nos procurando aqui. Agora eu vou entrar pelo Instagram, não pelo link, tá? Tudo bem. Então é InfoReabilita. Vamos lá.
Tá. Só me diz se tem mais alguma coisa, Beth, Aí, ó, além do. é só isso. Só deu esse íconezinho com o nome. Ele no Info e Reabilita, ele tem algum sinal? Não, tem esse ícone aí. Você clica em cima desse ícone que você Não, já eu estou entra. digitando a palavra, porque aqui os ícones estão aparecendo muitos. Então, eu quero ir direto no seu. Info e E RE habilita. Quero dar boa tarde ao seu Otávio Lima, que está aqui. ok, encontramos, seguir, e agora vamos entrar. Eu não acredito. Foi o mesmo nome. Mas eu cliquei no seu link. É, Beth, o negócio aqui está muito estranho, mas vamos lá de novo no WhatsApp. Pronto. Eu, eu entro muitas vezes em live. Vamos ver o que está acontecendo. Não sei. Pronto. Entrei no cliquei no que você, no link que você enviou para entrar no WhatsApp. Você envia esse link de novo para mim, porque alguma coisa nele aqui não está funcionando. É estranho porque a sua voz, bem ou mal, você entrou, entendeu? Sim, eu estou falando com você E, pelo tablet, mas agora eu estou pelo celular, eu estou entrando como Maristela mesmo. sim, já mandei para você, Maristela. Achei aqui. Pronto, pronto. Seguindo. Agora vamos clicar no ao vivo. É como se o seu Instagram estivesse entrando, mas ele não estivesse entrando na live. Sabe? Ó, cliquei no verdinho, não quero testar. Estou. Apareceu um outro. Agora eu cliquei de novo. Vê se eu entrei. Agora sim. Você entrou, mas Apareceu um você outro. não mandou Agora o eu cliquei pedido. de aqui. Então, deixa eu desligar o tablet para melhorar. Deixa eu desligar aqui o tablet. Apareceu um outro. Agora eu cliquei de aqui. Então, deixa eu desligar o tablet para melhorar. Deixa eu desligar aqui o tablet. Apareceu um outro. Cenei, Maristela entrou. Manda o pedido para participar da live. Ah, convidei você, agora entrou, vai funcionar. Agora estamos aqui, Maristela está aceita. Enviei uma solicitação de amizade. Isso, agora entrou. Agora estou te vendo. Um minutinho, deixa eu inverter aqui.
Então, estou com a maravilhosa Maristela Siqueira, que eu tive a honra de conhecer a pessoa e o trabalho. Eu e meu filho tivemos esse prazer de conhecer um trabalho maravilhoso, uma pessoa super competente, pessoa humana. Nossa, sou sua fã, hein, Maristela? Eu estava falando. Alô? Desce um pouquinho o seu, o seu celular. Eu estou ouvindo a mãe do Otávio. Oi, Otávio. Há quanto tempo? Ah, olá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Com Não certeza. vou. Só desvira a câmera para que todos possam ver você. Opa. Agora eu estou tentando colocar o vídeo, o celular aqui no tablet e estou tentando uma posição correta. Pronto. Ok? Ok. E lembrando que esse vídeo, essa live estará gravada aqui no Instagram, para quem não pôde, geralmente as pessoas estão trabalhando realmente, e vai estar gravada no YouTube também, no meu canal Info Reabilita, um canal voltado para educação e educação inclusiva. Como todos sabem, também sou professora, mas por circunstâncias da vida, eu tive que parar para dar atenção, uma melhor atenção ao meu filho e depois ao segundo filho. Mas com isso, é, eu agradeço muito a Deus, né, a Jesus, porque eles me tornaram uma pessoa melhor, muito melhor, sem sombra de dúvida, e me fez conhecer pessoas incríveis. Uma delas está aqui numa live comigo, né, para falar sobre o atendimento educacional especializado. Muitas pessoas me perguntam o que é, como é que é, se eu tenho direito ou não tenho direito, como é que eu faço, enfim, o que eu tenho que fazer, né? O que é o atendimento educacional especializado, Maristela? Pois é, eu fiz. Depois vocês vão receber uma pequena cola com um resumo, não é? Mas quando a gente pensa é um serviço. O atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial. E a quem ele se destina aos alunos com deficiência e altas habilidades ou superdotação que estão estudando, né, nas redes, nos sistemas regulares de escola. Então, é um serviço da educação especial, ele é prestado nas escolas e ele tem o objetivo de fornecer acessibilidade, né, a acessibilidade para os alunos que estão incluídos. Ele é basicamente um serviço que a educação especial presta aos alunos incluídos dentro dos sistemas regulares. E ele é garantido. Vamos parar, assim, vamos voltar rapidamente, quando a gente fala um pouquinho do que garante a Constituição, né? Do que garante o direito dos alunos de estarem na escola. Né? A escola é um direito inafiançável de qualquer cidadão, de qualquer criança, adolescente e adulto. Né? E, inclusive, no Brasil, a gente tem estendido, no momento, a obrigatoriedade escolar. Vai da educação infantil até o final do primeiro segmento e o ensino médio. Então, nós temos aí uma ampla margem, inclusive o oferecimento também da modalidade de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E a educação especial, ela perpassa, ela é uma modalidade que está dentro
da educação inclusiva, dentro do ensino regular. Então, a educação especial ela é feita para atender aos alunos com deficiência e altas habilidades e superdotação, ITEA, né? E ela realmente ela acompanha os alunos, ela pode oferecer atendimentos dentro de escolas específicas, mas prioritariamente dentro das escolas comuns. E eu estou ouvindo um som, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, é como se estivesse reverberando, Beth. Não, para mim tá perfeito. Estou ouvindo perfeitamente. Bom, então, vamos lá. Deu para a gente entender um pouquinho, né? O que é o atendimento educacional especializado. Ele é pensado dentro de uma política de educação especial, sob a perspectiva da educação inclusiva. Essa política sai por volta de 2008, e em 2011, mais ou menos, é estipulado o atendimento educacional especializado, né? Como é que ele deveria funcionar, já que as escolas, elas precisam ser organizadas para acompanhar e para atender os alunos na rede regular. Quem atenderia, como é que se organizaria esse tipo de atendimento? Então, em 2011 sai sai toda uma organização, toda uma disposição de como se daria esse serviço, né? E aí, esse serviço, na verdade, ele tem que ser combinado e decidido pelos sistemas de educação. Então, quem define, quem decide, são os sistemas municipais, estaduais, federais. Então, na verdade, sai uma norma geral, federal, mas os sistemas, eles têm liberdade para se organizar. Para como vão se organizar, né? O município do Rio de Janeiro se organizou de uma forma, o município de Nova Iguaçu se organizou de outra. Então, os sistemas, eles têm essa liberdade de organização. Mas o que acontece? Uma das modalidades que esse serviço deverá acontecer, no qual se deu muita prioridade, foi o serviço de salas de recursos multifuncionais. E para essa sala de recursos multifuncionais, que é um espaço, é um ambiente físico, social, geralmente dentro das escolas, né? Eles receberam verba federal para que eles fossem organizados, para que eles fossem montados para que esse serviço fosse oferecido. E para quem? A gente entende pelo público-alvo. Repetindo, o público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência, alunos com altas habilidades e superdotação. Esse é o público. Mas muitas pessoas têm necessidades de educação? Tem, com certeza. Evidente que se eu tenho uma criança com dislexia, né, uma criança com uma dificuldade de aprendizagem específica, essa criança, dentro de uma educação inclusive, ela tem o direito de ser atendida. Mas a educação especial, ela se organizou, né, especialmente para os alunos com deficiência. Então, os sistemas de educação, eles precisam se organizar para atender a todos os alunos. Né? Se a gente quer uma sociedade inclusiva, a gente precisa ter um ensino inclusivo. Então, cabe ao sistema se organizar para oferecer. Mas a educação especial, ela se concentra nesse público.
E aí, como é que essa escola, como é que esse atendimento, quem vai oferecer? Né? Então, preferencialmente, esse atendimento vem sendo oferecido nas redes, né? Como sala de recursos, preferencialmente também nos contraturnos, né? Então, se eu estudo de manhã, o atendimento será no contraturno. Nós observamos que isso nem sempre acontece, que existem muitas, eu não falo que interferências, mas o ensino ele é individualizado, ele é pensado para cada criança. Então, a gente vai encontrar muitas formas em que se tenta atender da melhor maneira possível a esse aluno. Então, nem sempre esse ensino vai se dar no contraturno e nem sempre ele vai acontecer na mesma escola, que é o desejável, que ele aconteça na mesma escola em que a criança estuda. Mas muitas vezes ele vai ser oferecido em outra escola, em algum centro de atendimento educacional especializado. Acontece muito em pequenas cidades, que são organizadas em instituições fora da rede municipal ou estadual, mas que trabalham junto. Então, existem várias opções. A gente fala que, por exemplo, a sala de recursos multifuncionais, ela é funcional, né? Mas o professor não é multifuncional. A criança, ou o adolescente, ou adulto que estão estudando, eles precisam de um olhar diferenciado. Então, eu tenho que pensar. Muitas vezes, uma sala de recursos, da maneira que é pensado, ele pode estar usando um cobertor que não vai cobrir todos os pés, que eu tenho pés de diferentes tamanhos. Desculpe. Então, isso é assim, a princípio, não se pode pensar numa escola em que não se faça um trabalho coletivo, em que não se tenha parceria, não consigo alcançar as pessoas colocando a responsabilidade da educação e da inclusão de alunos, né, que são atendidos pela educação especial, apenas nos professores da educação especial, apenas nos professores das salas de recurso, itinerantes, ou quais modalidades que sejam oferecidas. Não é possível. A escola, ela é da escola, o aluno é da escola. E Né? não substitui, e que não substitui Não, lá, né? Diferente. nunca, nunca. O professor de educação especial, ele não substitui o professor de turma comum. Nunca. Nós temos na nossa prática, e se a gente parar para pensar, essas políticas, elas são muito jovens. Na educação, 20 anos é muito pouca É coisa. verdade. Né? Então, nós somos muito jovens, a educação ela precisa de um olhar que abranja todos, e a criança, o adolescente, o adulto que estudam são de todos. Eu não consigo imaginar que um professor chegue na sala, dê aula para o seu aluno, seus alunos, e acho que aquele aluno incluído seja apenas da professora da sala de recursos. Por outro lado, essa parceria não é uma parceria super necessária, mas não é muito simples. Porque nós vamos encontrar uma série de dificuldades aí no meio, né? A lei, ela diz que quem vai ser o professor da educação especial, que vai acompanhar esse aluno no atendimento educacional especializado, é aquele professor que tem uma
licenciatura que tem uma formação inicial na educação especial. Ora, nós ainda temos muito pouco curso de ensino superior e que façam a, a licenciatura em educação especial. A gente pode contar nos dedos o número de universidades que oferecem a formação inicial. Pós-graduações, então, assim, também, além dessa formação inicial, existem hoje um grande número de pós-graduações, né, em atendimento educacional especializado, para tentar dar conta, porque na medida em que a demanda é criada, não dá para dizer, olha, espera aí, você fica aí esperando até que nós, sistema, estejamos prontos. Não é assim que o mundo funciona. É verdade. Né? Não é assim, não dá para dizer, olha, fica esperando até que a escola esteja pronta, o professor esteja pronto, que aí a gente vai te atender. O tempo do aluno é um, o tempo da instituição é outro. E a gente tem que conseguir equacionar essa diferença. Né? Esse tempo da instituição, esse tempo do aluno, e o professor da educação especial está no meio disso. Então, como é que se faz, como é que isso acontece? Então, hoje, alguns municípios e estados optam já por concursos públicos, né? Por contratação de professores que tenham cursos de pós-graduação na área ou que já tenham a licenciatura em educação especial. Mas na maioria dos espaços escolares, quem trabalha é o professor de turma comum que recebe formação em serviço. Então, quem é esse profissional? É um professor que está se formando também. Ele está se constituindo enquanto professor de educação especial para atender alunos nas salas de recurso, ou na itinerância, ou na modalidade de educação, né, de ensino hospitalar, em outras modalidades além do atendimento educacional especializado nas escolas. Então, esse processo ele não é simples, como eu já falei antes, e vai provocar dificuldades, né? Eu acho que exige de todos uma grande disponibilidade para que funcione, para que dê certo, porque o atendimento educacional especializado ele é pensado sobre um aspecto importante. Você tem que oferecer acessibilidade. Você tem que tornar a escola acessível. Sim. E aí a ideia é que essa acessibilidade ela seja não só acessibilidade física, não é só uma rampa que conta, né? A gente mesmo pode falar aqui, né, Beth? A acessibilidade da atitude das pessoas. Lógico, aquela empatia, né? Aquela empatia, por exemplo, há um tempo atrás, tempo atrás, né? Quando a gente começou a se formar, a criança não enxergava direito, bota lá para frente, essa sensibilidade do professor. Não, a criança não está. Coisas mínimas, né? Numa sala até regular, não estou nem falando até de educação especial, de patologias, né? E você vê muitos profissionais, com todo respeito, com todo carinho, até por várias questões, às vezes a sala está lotada e ele perde um pouco essa noção de a criança não está articulando uma palavra corretamente. Vamos ver o que está acontecendo. Tem língua presa, vai encaminhar para onde? Às vezes a criança não está aprendendo. Por quê? Ela ou está anêmica, ou ela não comeu, ou ela está com uma verminose, ou ela está com problemas emocionais, né? E às vezes
essas atitudes simples, né? Tem profissionais que passam batido nisso. Eu acho que é conseguir olhar para o outro como um sujeito, e como um sujeito que está presente, que merece ser entendido como uma pessoa. Por exemplo, é muito comum das pessoas conversarem sobre a criança que está cadeirante, né? Sim, Do lado da criança, mas conversar com os pais. sim. E não dirige o olhar para eles. Não É, dirige o olhar para ela. Não pergunta qual é o seu nome, é verdade. né? E assim, não faz isso. Eu diria que não é nem proposital, é que não tem a atenção devida para que essa pessoa que está ali seja um Eu sujeito. vou contar até um lance que aconteceu na minha família. Estávamos todos no aniversário de um tio, e esse tio foi cortando o bolo, e eu tô quietinha, assim, olhando, olhando. Deu bolo para todo mundo. Ele esqueceu do sobrinho, que ele não mastiga, não quer, não pede, não grita, não. E eu fiquei assim olhando, não falei nada, né? Aí eu fui lá, uma coisa assim, simples, né? Que passa batido. Tudo bem, não vou jogar pedra, mas não tem aquela vivência. Ou então, num aniversário de família, pegou um carrinho de bebê. Ai, meu Deus, ai, esse carrinho de bebê é pesado. Eu falei assim, quase que eu disse, vamos trocar, né? Mas, assim, a sociedade, graças a Deus, está mudando a passos assim de tartaruga, mas está mudando, né? Até meu filho mais novo, Pedro, já tem um Pedrinho, ele já tem uma noção diferenciada, né? Porque convive com o irmão que é atípico, né? Então ele vai olhar para o filho dele também com outro olhar, né? A gente espera, né? E ele no ônibus ele até é radical. Não senta aqui que está reservado para cadeirante, para idoso, né? Certo? Parabéns. Tem uma historinha de uma mãe, uma mãe jovem, que teve um filho com síndrome de Down e levou para uma escola. É, e aí ela não chamou atenção pela idade dela e pela logo disponibilidade. Ela levou o filho muito facilmente para a escola. E aí ela virou e falou assim: ah, não, quando eu estudei, eu tinha colegas, tinham alunos na minha escola com síndrome de Down. Então, quando meu filho nasceu, eu sabia que ele ia poder ir para a escola. Eu tinha certeza, eu estava tranquila em relação a isso. Ele ia poder ir para a escola. Então, realmente, eu acho que a sociedade muda muito lentamente. Não dá para ficar esperando, esse processo só acontece porque tem uma Sim. luta, porque tem né, uma, todo um esforço, um esforço muito considerável, né, um avanço também na medicina, um avanço no conhecimento, mas um esforço muito considerável da sociedade civil, das famílias, dos amigos, das instituições. Então, assim, não nos é dado, é nos conquistado. Né? Eu sempre digo que nada não nos é dado, é sempre conquistado e muitas vezes uma conquista muito E demorada. sofrida tem horas. Muito, É que muito. Não é simples, né? E aí é isso. Na hora que a gente propõe que a escola ela tem que ser acessível, ela tem que ser acessível, mas ela vai se encontrar diante de várias barreiras. E aí a gente vai ter, né? Como eu já falei, barreira de atitude, a barreira física, a barreira na comunicação, que eu acho que é uma barreira muito séria. E aí eu falo de qualquer pessoa. Por exemplo,
até uma pessoa mais idosa que não foi alfabetizada. Sim. Você tem que tornar essa comunicação com ela mais funcional, mais clara. Ela tem o direito de estar indo a um banheiro público e saber onde é que ela vai entrar. Porque eu vou lá colocar um símbolo, né, no banheiro, se ela não souber ler. Sim. Sim. Então, assim, a gente tem que tornar essa comunicação mais fácil. E para todos, de uma maneira que todos possam ter voz. Sim. E a voz não é só fala oral, né? É uma voz que seja da troca, da interação, do dizer o que pensa, ou do que sente, do que quer. Então, assim, essa barreira também, ela é muito penosa, porque a gente tem muita dificuldade de entender como é que vai fazer para que a gente possa avançar. E aí, o que o atendimento educacional especializado propõe? Ele propõe o uso das tecnologias assistivas. É por esse caminho que o atendimento educacional se dá, né? Na questão de tornar acessível esse ensino, de trazer essa troca, de trazer essa informação, de trazer essa mudança, mas de oferecer também recursos e estratégias que facilitem esse estar na escola, esse aprender, porque estar na escola não é só estar na escola por estar na escola. Vamos lá, estar na escola para aprender, Justamente. né? Para entender, você também experimentar esse desenvolvimento, esse conhecimento. Em que grau a sua compreensão, o seu conhecimento vai se dar, vai depender de como você vai entender aquilo. Mas ele tem que se dar, porque todo mundo é capaz de aprender. Com certeza. Uns mais Então, rápido, outros um pouquinho mais devagar, enfim, cada um no seu ritmo, né? por isso que se propõe estratégias como adaptação de tempo, né? Recurso acessível, adaptação do recurso pedagógico, seleção dos conteúdos. Então, assim, na verdade, todo mundo tem e todo mundo é capaz de aprender. Eu acho que esse olhar de que as pessoas são capazes de aprender é muito necessário, em qualquer nível que seja, qualquer situação. Como fazer isso? Aí você entra com o uso das tecnologias assistivas, né? Aí você vai oferecer recursos de material adaptado, você vai oferecer estratégias de comunicação, você vai oferecer braille, você vai oferecer um intérprete dentro da escola, né? Até porque, por exemplo, nossas escolas, a gente entende que a criança surda, ela tenha a Libras como primeira língua, ela precisa ter o português escrito. Como é que ela vai ter, né? Vai compreender e vai trabalhar esse português escrito? Então, a sala de recursos está aí para oferecer, né, esses recursos, esses materiais para que ela dê conta desse português escrito. Né? A escola precisa oferecer não apenas o intérprete, professor e para o aluno, mas como o próprio mediador em Libras, o instrutor de Libras, para que a criança também se aproprie da língua. Né? Então, assim, entre o querer e o fazer,
está sendo feito, Com certeza. A troncos e né? barrancos, a gente. Sendo feito, né? Eu acho que eu reconheço que tenho 40 anos de trabalho, acho que muitas coisas aconteceram, mas acredito que, assim, é importante a gente não ficar no lugar de Com conforto. certeza. O que mais assim, impulsiona, e eu acho que deve impulsionar as pessoas, é não aceitar, não acomodar, não ficar num lugar confortável. Sim. Porque o que te faz procurar a mudança, o que te faz trazer recursos novos, estratégias novas, interagir melhor com esse seu aluno, sua aluna, é você sair desse lugar de conforto. Com certeza. Com certeza. Na escola da vida não há férias, menina. Não, não há. Então, assim, é isso, Beth. Eu já falei bastante, não sei se eu abordei todas as questões, mas se tiver alguma Você pergunta, tá, alguma coisa não clara, eu estou a aqui. gente vai partir para as considerações finais e eu gostaria de perguntar a você se você está atendendo, né, particular, você pode dizer aqui abertamente aonde você tem consultório, né? Para mim, isso foi uma questão difícil, né? Porque eu me aposentei depois de 43 anos de A trabalho. vida. Então, o meu envolvimento, o meu compromisso sempre foi com a educação pública. Então, isso sempre foi muito forte em mim. Por outro lado, eu sei que eu tenho um conhecimento, uma informação e uma maneira de atuar que é importante também, né? Que faz, que ajuda, né? Que tem uma função. E aí, depois que eu me aposentei, eu comecei a trabalhar, né? Fazendo trabalho psicopedagógico, mas basicamente inspirado na questão da comunicação alternativa. Então, minha ênfase, meu foco é muito trabalhar, né, com a comunicação aumentativa e alternativa para crianças com essa dificuldade. Embora a gente também atenda outras, mas é sempre, porque foi quando eu conheci o Marcos e eu aprendi muito com o Marquinhos, né? Eu acho que exatamente esse lugar de desconforto que aconteceu comigo, Beth, porque eu conhecia a comunicação desde quando ela foi trazida para o Rio de Janeiro, dos seus primórdios, e dificilmente nós utilizávamos, colocávamos em prática, as crianças se comunicavam. E aí foi quando eu tive a possibilidade de criar uma oficina de comunicação. Né? E eu foi muito no aprender, fazer aprendendo, né? Que eu acho que, inclusive, é o que o professor faz. O professor ele não é multifuncional. O professor de sala de recursos, ele não dá conta de ele não dá conta do Braille, da Libras, da comunicação alternativa. Ele não consegue ser multifuncional porque, na verdade, nós não somos, né? Mas ele tem instrumento para prover a esses alunos que necessitam desses recursos, ele tem instrumento para prover essa necessidade, né? Então, e é isso. Como é que eu vou trabalhar com uma criança e como é que eu vou interagir com uma criança que não consegue sequer entender quando ela está dizendo, entender que ela quer uma coisa e ela precisa dizer que ela quer. É. Tipo, Né? meu filho, Marquinhos, inclusive a fisioterapeuta Daniela, beijo, fisioterapeuta Marquinhos, está nos prestigiando aqui. Então, assim,
Foi muito por aí também, aquela nossa primeira experiência, eu aprendi muito, porque aí eu pude trabalhar com crianças com uma variação muito grande de necessidades, mas todas elas tinham em comum a dificuldade de comunicação. Então, meio por aí que eu fui ampliando meu foco, né, de trabalho depois que eu saí, que eu me aposentei. Tem muito tempo, não, me aposentei em 2022. É, mais ou menos recente. Mas assim, alguma dúvida sobre a AE, por favor, eu tive, né, uma grande prática como professora itinerante, como acompanhamento de sala de recursos. Então foram muitos anos vivendo essa angústia, Aham. Nossa, eu tenho muita né? saudade. Eu vou até colocar para. E Desculpa, pode terminar, Maristela? não. Então é isso. Qualquer necessidade de esclarecer qualquer dúvida, eu não sei se eu consegui atingir a, a necessidade que vocês, né, apresentam, as informações que vocês gostariam de ver contempladas, mas eu estou à disposição, Tá viu? atendendo onde? Você está com consultório, não? Tô sim, em Madureira, né? Ok. Em Madureira, bem pertinho. E começando também o trabalho no E MEC. eu quero colocar um testemunho que quando é aqui algo bem rapidinho para nós finalizarmos. Quando eu era estudante de pedagogia, eu conversei com uma menina que ia para o Instituto Helena Antipoff e eu, recém-formada em orientação educacional, eu falei assim, poxa, eu queria tanto conhecer essa instituição, como é que eu faço? Não, só professores da rede que podem participar e tal. E aí eu tive o meu filho, e quando, numa feira voltada para a educação inclusiva, eu tive a oportunidade de ser encaminhada para as oficinas vivenciais e eu pude conhecer o trabalho maravilhoso que é o Instituto Helena Antipov, referência no município do Rio de Janeiro, que não dispõe de grandes recursos financeiros, mas com trabalhos de sucatas que eu pude acompanhar e com profissionais maravilhosos, como a Maristela, eu fiquei muito feliz em poder estar lá e o Marquinhos, de uma forma, me proporcionou a minha ida lá. Quando eu fui, eu conheci e eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. Parabéns, parabéns. Obrigada. Inclusive, em 2024, o IHA, né, como a gente costuma chamar, ele fez 50 anos de existência, né? E ele realmente é um órgão, ele faz parte da Secretaria Municipal de Educação e está disponível para a rede pública do município. Mas nada impede que as pessoas entrem em contato com a direção e peçam visita, orientação. Acho que isso é tranquilo, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a sua, o fato de você ter aceito o convite, o tempo que você se disponibilizou aqui, deixou de fazer algumas atividades particulares para me prestigiar, e eu agradeço imensamente, principalmente a amizade. Eu, Maristela, te admiro muito. Amo, agradeço a Deus ter conhecido você e a sua amizade. Eu que agradeço, porque primeiro que eu acho que o caminho se faz caminhando. Eu amo essa frase, sabe? E eu vejo todos vocês como pessoas que fizeram e fazem parte desse caminho, que não é só meu, é nosso, né? E eu sou muito feliz. Essa Também. angústia toda do trabalho, ela também é misturada com muita felicidade, principalmente pelas crianças, pelos alunos com quem eu lidei, lido, assim, eu tive e tenho uma grande
felicidade. Eu sou muito grata à vida Com por certeza. ter, por lidar, né? Por ter vocês também. Vocês não fazem ideia. Nossa, agradeço Não fazem muito. ideia. A amizade, eu sou muito eu sou suspeita a falar, mas agradeço muito a Deus, todas as pessoas que nessa caminhada, que eu sei que não é fácil, eu não quero romantizar aqui, mas Não, que de jeito nenhum. me, me proporcionou um lado maravilhoso. Vocês não têm ideia. Fora as amizades como você, que eu tenho no meu coração guardado. Obrigada, Beth. Obrigada, obrigada a todas as pessoas que ouviram e que ainda vão poder ouvir. E se depois quiserem encaminhar alguma pergunta, né, alguma coisa que não foi contemplada, eu cheguei a fazer um pequeno resumo, né, que eu encaminhei para a Beth, mas essa história do tablet, me desculpem, é interessante que trabalho com acessibilidade digital e eu hoje travei exatamente na acessibilidade digital. Problemas, não sei, isso acontece. Faz parte, Intercorrências acontecem. faz parte, a gente não tem Mas controle. você abrilhantou a live. Agradeço Muito, imensamente. Muito muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. obrigada. Tá bom, e se vocês não assistiram a live em tempo, ao vivo, eu vou deixar aqui gravado para vocês assistirem. Eu sei que é um horário de trabalho, e aí mais tarde quem esbarrar com o meu canal poderá ter a feliz oportunidade de assistir a Maristela Siqueira, uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível, com um conhecimento gigantesco, que só tem a acrescentar. E me sigam aqui no Instagram e no YouTube, ative os sininhos e inscrevam-se, tá bom? Um grande beijo e mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau.